De volta já aqui com Bem Assim, e agora chegou a hora da gente falar sobre um assunto muito importante, que é o Dezembro Vermelho. Receber o diagnóstico, de infecção pelo HIV não é uma tarefa fácil e lidar com todas essas emoções é parte fundamental do tratamento contra a doença, que é crônica e ainda não tem cura. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora por Skype com o nosso querido psicólogo Carol Costa, do Apvida. Carol, bom dia, obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no programa, sempre muito bom tê-lo conosco. Bom dia, é sempre um prazer, né? E ainda mais falando de um assunto tão importante. Verdade. Carol, Dezembro Vermelho é uma campanha que visa aí conscientizar as pessoas, sobre a importância da prevenção contra a AIDS, contra o HIV. Para quem recebe essa notícia, de que é soro positivo, é realmente difícil? É um baque, psicologicamente falando? Sim, é um momento na vida, primeiro que já gera, a partir do momento que você faz o exame, gera automaticamente uma grande ansiedade, uma grande apreensão. A pessoa fica realmente envolta a uma ansiedade tamanha, a pensamentos muitas vezes de finitude, que é algo que traz muito dentro de toda essa realidade, né? Embora a medicina avançou bastante, nós sabemos disso, mas dá também um pensamento de irresponsabilidade, por que eu deixei chegar a isso, já que a responsabilidade é toda inteiramente da pessoa que se deixou contaminar. E aí se percebe, dentro do discurso das pessoas que procuram atendimento psicológico, que é fundamental nesse momento, se percebe muito disso. Poxa, eu escutei tanto falar sobre isso, e de repente eu me deixei levar muitas vezes por uma sensação, por um sentimento, por algo que ali estava envolvido naquele momento, e muitas vezes a inconsequência, eu diria até na maioria das vezes, esse comportamento inconsequente gera toda essa frustração após. Então, desde o momento que há a suspeita e que a pessoa é encaminhada para que se faça o exame, ou de repente deu entrada numa emergência ou algo do tipo, que a gente sabe que é a síndrome da imunodeficiência, ela vai tirando suas defesas, as defesas do organismo. Então, você de repente está gripado, você de repente está com uma febre muito alta. E quando vem o diagnóstico, a primeira coisa é encaminhar justamente para esse acompanhamento psicológico, porque sabemos que essa é a grande base do pensamento da pessoa, que a pessoa fica, inclusive, dizendo assim, eu fiz isso comigo mesmo, por que eu cheguei a isso? Isso gera uma tensão emocional gigantesca na vida do indivíduo. Isso gera problemas psicológicos que, se não forem trabalhados naquele momento, muito provavelmente vão crescer e vão acabar limitando a atuação dessa pessoa até frente à doença e frente aos tratamentos. E a gente precisa não só conscientizar o indivíduo, da sociedade como um todo, mas todos os envolvidos, desde a família, os amigos próximos. Por isso que é fundamental se falar disso nesse momento. Claro que é um assunto que vai o ano todo. Percebemos também que durante a época carnavalesca há uma tendência maior de falar nisso. Por quê? Carnaval, muito contato. O próprio evento carnavalesco, ele já sugere um envolvimento, e sabemos que é o momento onde há maior o surto, ou seja, a maior índice de contaminação justamente nesse momento. Então se fala em dezembro e a campanha ela aquece em fevereiro, que é a época do carnaval. Então se distribui preservativos e tal, mas tem que trabalhar conscientização, porque é isso que vai fazer com que a gente ganhe, com que a gente saia na frente, diante desse mal que aí desde os anos 80 vem aí, infelizmente, ceifando muita gente ao redor do globo, né? Verdade. De acordo com o Ministério da Saúde, a instituição estima ali que exista cerca de 920 mil soropositivos aqui no Brasil. Eu agora pergunto para você, como lidar com a culpa de ter sido contaminado, Isso que atinge, que aflige muitas pessoas. Esse índice que você traz, inclusive, talvez até complementando, de pessoas cada vez mais jovens, a partir dos 15 anos. Sabemos que hoje em dia a própria sociedade, todo o mecanismo de influência social global, ela tende a uma maior erotização do corpo. É só olhar os outdoors, é só olhar o que se pede, o que se vende na grande mídia e tal. Então, há um comportamento muito sugestivo para o ato, não só do sexo, mas também da sexualidade como um todo. O que é sensual, o que é envolvente, e isso cada vez com menos idade.
Não estou dizendo que tem que ter uma idade, mas existem limitações também, inclusive cronológicas, né? Cognitivas daquilo. Então, há uma apelação na sexualidade, o que desperta muito, cada vez mais, pessoas mais jovens para esse tipo de comportamento. E aí, hoje a gente percebe já que, através desse índice, que cada vez mais adolescentes já estão se contaminando. E quando eu digo já estão se contaminando, é justamente isso que você pergunta. Essa culpa, porque é realmente a culpa, né? Não estou falando mais, você for ali, de repente, fazer uma tatuagem, se contaminar, você, um objeto perfurante, cortante, você acidentalmente, pode acontecer. Mas a grande maioria esmagadora é no relacionamento, no ato sexual. E isso é de sua inteira responsabilidade. E isso gera uma culpa muito grande, como falamos anteriormente. E como vamos tratar isso? Como vamos trabalhar, elaborar todo esse processo? O que está feito, mas ainda temos um tratamento. Se a gente olhar direitinho, a gente vê hoje até um aumento muito maior, porque as medicações estão muito eficazes. Né? Você vê que hoje em dia praticamente não se morre mais, né, da síndrome da imunodeficiência. Basta você seguir esse protocolo. E isso também fez com que houvesse esse aumento, e não vamos negar isso. Porém, estamos falando de uma doença que mata, que leva a óbito. E isso também não pode ser ignorado. Né? Não dá para tratar como se fosse uma coisa do nosso dia a dia, que realmente não é. Então, veja que essa questão ela tem que ir muito mais além só de uma possível vacina, não só das campanhas de prevenção, mas de todo um sistema, né? Inclusive, por isso que eu falo das pessoas mais jovens, mas de todo um sistema. Então, quando ele passa, a partir do momento que recebe o diagnóstico, já é encaminhado para o tratamento psicológico. Por quê? Se autoconhecer, uma autorreflexão, para que não se puna, que agora o momento já não é mais esse. Então o psicólogo ele traz a pessoa, ele centra a pessoa naquele momento, o que está feito, mas podemos fazer muito mais. Agora o que não pode é a pessoa se desconhecer. Então a gente traz essa pessoa para a realidade. E aí como é que eu lido melhor com as coisas? Eu estando exatamente onde eu preciso estar. E o psicólogo ele tem as ferramentas, o conhecimento necessário para trazer a pessoa para esse momento e agora começar o processo. É fundamental que aconteça, porque estamos lidando não só com a ansiedade, mas com a depressão. A pessoa entra num estado depressivo tremendo, começa a se entregar, porque o que está feito. Então a gente já começa um protocolo de atendimento visando restabelecer esse paciente emocionalmente e dar todo o passo a passo do evento. Se eu sei onde eu estou, se eu me reconheço, porque a psicoterapia nada mais é que uma busca ao autoconhecimento. Agora sim, eu sei o que eu sou, eu sei o que eu posso e eu sei as minhas limitações, mas vou fazer algo. Então a gente tira o paciente dessa inércia, traz ele para a realidade e ele começa todo o processo de tratamento que hoje em dia é extremamente eficaz, é um tratamento que só nos traz aí bons resultados. Né, o próprio índice mostra isso. Quem procura o tratamento tem aí uma melhor vida, mas é claro que a vida seria muito bem melhor sem o vírus, né? Isso aí é fato. Então temos como fazer, temos aí campanhas nacionais, mundiais, temos o conhecimento, que é o mais importante, e precisamos de mais dias, mais meses, como o Dezembro Vermelho, justamente para a gente levar esse tipo de informação ao grande público, que essa é a meta. Então tratar o quê? Desde a depressão, a ansiedade, o pós, o que fez com que a pessoa, infelizmente, se contaminasse, a própria ação dela. Então vamos trabalhar essa inconsequência, essa incoerência, a psicoeducação, trabalhar a pessoa para que ela não precisa provar nada para ninguém, para que vai se submeter a determinadas coisas. Eu não preciso disso. Muitas vezes páginas, muitas vezes mulheres, há um grande índice de mulheres que os maridos obrigam a fazer o ato sexual. Não quero saber, não tem camisinha, porque é isso. E já que ele está fazendo lá fora, sem nenhum tipo de cuidado, ele vai em casa e faz com a esposa. Então existe uma questão cultural também nisso, né? Então muitas vezes página também, se você fizer o preservativo, então você não me ama. Se você me amasse, é justamente por te amar que eu estou fazendo isso. Eu estou colocando o preservativo e não o contrário. Então você vê que tem muito da ignorância, da inconsequência, da insensatez das pessoas, infelizmente, né?
Muito, infelizmente mesmo. E ainda bem, né, que você falou sobre essa questão de alertar aos jovens. Então, é um mês, é uma campanha muito importante que vai alertar principalmente a essa população mais jovem. Carol, para a gente, né, fechar aqui esse nosso momento, qual que é a grande mensagem, então, que fica quando a gente fala de autocuidado, né, de cuidados psicológicos, de receber esse diagnóstico do Dezembro Vermelho, do HIV e da AIDS? A vida ainda é o nosso maior bem. Precisamos cuidar dela. Só que não é uma tarefa tão fácil, né? Desde hábitos alimentares, exercícios, bem-estar, saúde mental. Fora isso, tem um comportamento também que é ritualístico, que é você se prevenir de coisas que a gente nem sabe que pode acontecer. Então, a grande mensagem é justamente essa: não esqueça de você. Não se anule ou ache que você vai estar anulando alguém. Você tem que pensar justamente em você, no seu bem-estar, na sua saúde. Muitas vezes tem pessoas que dependem de você. Ah, mas ninguém depende de mim. Não é bem por aí. Você sabe que você faz a diferença na vida de alguém, nem que seja como exemplo. Então, a dica ainda é prevenção. Dica 2, prevenção. Dica 3, prevenção. Se depois aconteceu na sua vida, busque a ajuda especializada. E a ajuda especializada, você vai ser encaminhado, obviamente, é com o profissional, o psicólogo, que ele vai te ajudar nesse momento de você se reencontrar e começar a caminhada a partir daí. Não estamos falando de fim, estamos falando de um recomeço. Então, vamos buscar mais a informação, essa psicoeducação, buscar saber mais e nunca se negligenciar, por nada nem por ninguém. Nunca busque se negligenciar, não vou fazer isso. Ou pior, contar com a sorte. A gente não conta com a sorte. A sorte quem faz somos nós. Então vamos prestar mais atenção. Você que é jovem, busque orientação até de uma pessoa mais velha, a própria família. Não tem ninguém melhor para você se abrir e falar com a própria família, que vai lhe encaminhar a um processo terapêutico para que você possa se restabelecer e aí dar sequência à sua vida. E a partir daquele momento você tem muita vida ainda. Você nem imagina o quanto os pacientes relatam. É assim que é o nosso trabalho. E, nesse momento, trabalhar essa conscientização para que a gente não possa chegar na fase 2, que é justamente começar a partir daí. Mas vamos trabalhar muito mais na prevenção. Fica aí a mensagem para vocês. Perfeito, Carol. Prevenção, prevenção e prevenção, isso que é o mais importante quando a gente fala dessa campanha tão necessária, né? Como eu gosto de falar. Carol, quem quiser saber mais, é só te procurar lá pelo Instagram, acompanhar os teus posts, teu conteúdo. Isso mesmo, vou ter o maior prazer. A quem interessar, Carol Costa Júnior. Estou lá no Instagram à disposição. Fico muito feliz de fazer parte disso, levando conhecimento para o grande público. A gente que fica feliz também de ter você aqui junto conosco. Então, muito obrigada mais uma vez. Parabéns, viu, pelo seu trabalho. Bom dia. Eu que agradeço. Bom dia. Tchau, tchau. Bom dia. Então, fica aí, viu, pessoal, essa mensagem para vocês. Agora vamos para um rápido intervalo comercial, porque no próximo bloco tem ele aqui junto com a gente. Pois é, Rafinha, o Big Love já aqui no programa. Não sai daí. Volto já.